especialistas que podem sempre ser aí ferramentas importantes antes da tomada de decisão dos investidores. Essa é a missão da BMC News, sempre trazer a informação, mas baseada na opinião de grandes profissionais. A gente recebe agora a Carol Borges, que é analista da CNPI, responsável por fundos imobiliários na EQI. Carol, seja muito bem-vinda, chegando aqui na nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, Paula. Muito obrigada aí pelo espaço. Obrigada. Carol, a gente tem aí expectativa, né, para o IPCA 15 amanhã, Selic também, né, em agosto, uma grande expectativa aí do mercado para a redução, começar aí o início desta redução da taxa de juros, da política monetária. Queria entender sua visão sobre estes movimentos dos indicadores econômicos para os fundos imobiliários. Exato, o mercado, o IFIX vem vivendo, né, essa expectativa aí de queda da taxa Selic, tanto é que agora no acumulado do ano o IFIX já sobe 11%, né, isso tudo apenas com a expectativa da queda dessa taxa de juros. Então, possivelmente nós vamos ver essa expectativa se consolidar agora aí no início de agosto. A grande questão é quão grande será essa queda, né, quão grande virá esse corte, o quanto o Banco Central vai cortar os juros, e isso vai começar a mostrar que a gente pode estar sim em um bom momento para olhar com outros olhos ali para os fundos imobiliários, né? Porque todo esse movimento, né, essa alta que eu falei aqui de 11%, apenas agora, no acumulado 2023, veio desse fechamento da curva longa, né? Então, para quem está olhando para a curva de juros futuro, a gente vê, poxa, teve um fechamento expressivo nesses últimos dias aí, nesses últimos 30, 60 dias, basicamente se lateralizou e a gente ainda não começou a ver esse corte acontecer. Quando a gente passa a olhar quem é que está investindo em fundo imobiliário hoje, é basicamente o investidor pessoa física, né? Quase 70% desse volume é investidor pessoa física. E a gente olha que possivelmente ele só vai começar a entender melhor esse corte quando ele realmente acontecer. Então a gente tem uma expectativa, estamos com certo otimismo, mas também bastante cautelosos ali nas nossas exposições, porque a gente tem que entender o quão grande virá esse corte, se ele vai se refletir em bons dados econômicos. Você comentou aí do IPCA 15 e tudo mais, então o corte de juros acaba também refletindo aí um possível, se vamos conseguir deixar a inflação ali dentro da meta, como está acontecendo. Então tudo isso, esse segundo semestre aí para o IFIX deve prometer bastante. Carol, bom dia. É Felipe Nascimento falando agora contigo. Ainda em alguns indicadores, a gente tem visto um movimento bastante deflacionário no IGPM. A gente sabe que esse indicador acaba tendo bastante impacto nos reajustes, nas renegociações de imóveis, né? Como que esse indicador, né, mais para baixo, essa deflação no IGPM, acaba movimentando o setor, principalmente nos fundos de tijolo? O investidor precisa ficar preocupado, o investidor precisa ter um olhar um pouco mais específico para essas renegociações em relação, que estão atreladas, né, a esse indexador. Como que fica, né, a expectativa pelos dividendos, pelos proventos dos fundos que estão, né, atrelados a esse indexador? Perfeito, Felipe. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, né? Bom dia. Isso é importante quando tem aqueles fundos indexados, os fundos de tijolo, né, que têm os seus contratos indexados ao IGPM, essas renovações, essas atualizações contratuais. Isso é importante o investidor, sim, olhar, porque em alguns contratos pode haver que tem uma certa característica de, por exemplo, com essa deflação, né, com o IGPM vindo negativo, esse reajuste acaba sendo zero. Essa parte que o IGPM representa no reajuste contratual, ela acaba zerando e não acumulando um valor negativo. Então isso vai variar muito de fundo para fundo, de como esse contrato de locação ele foi firmado lá atrás, mas sim, se você tem ali um fundo imobiliário de tijolo que tem a maior parte dos seus contratos de locação indexados ao IGPM, a gente pode esperar uma queda, pelo menos momentânea, no seu rendimento recorrente, e isso
que eu comentei, né, se essa deflação ela vai sim impactar negativamente ou ela vai apenas zerar essa correção monetária, também é importante que o investidor preste atenção. Então, isso varia bastante de fundo para fundo, mas algumas questões são importantes serem olhadas pontualmente. Isso falando de fundos de tijolo, né? Fundos de papel, nós tivemos ali há cerca de 12, 18 meses, né, mais ou menos 18 meses, a um IGPM bastante elevado e a gente viu essa movimentação, de fundos de papel buscando comprar CRIs, né, buscando comprar ali aqueles ativos de renda fixa indexados lastreados em imóveis, buscando essa remuneração com IGPM, e a gente viu depois que o IGPM desacelerou, deu essa arrefecida, essa troca, né, então os fundos buscaram então trocar seus indexadores para justamente preservar essa rentabilidade para o cotista. Então, a gente pode ver nos fundos de papel esse movimento já aconteceu, né? Então eles trocaram ali boa parte da sua correção monetária que estava em GPM, muitas vezes passaram por IPCA, e agora nos fundos de tijolo isso vai impactar mais diretamente o reajuste dos contratos de aluguel. Então, principalmente quando a gente fala de lajes corporativas, né? Quando a gente vai para o mercado de galpões e tudo, a maioria dos contratos acaba sendo indexados ao IPCA. Mas em lajes a gente tem alguns ali que são sim indexados ao IGPM, e aí esse impacto pode vir na receita recorrente do fundo imobiliário também. Carol, inclusive, né, tem aqui perguntas dos nossos telespectadores querendo entender como que ficam, então, exatamente os FIIs de papel, de papéis com a queda de juros. Perfeito. A gente até, na IK Research, a gente até fez uma alteração recente na composição da carteira, justamente para aproveitar melhor esse momento aí dos fundos de papel. Porque no curto prazo, a gente tem, poxa, estamos esperando sim uma redução da Selic aí para a próxima reunião, agora no comecinho de agosto, mas se a gente olha um curto prazo ali de 4, 5, 6 meses, ninguém está esperando, pelo menos ali o consenso de mercado não está esperando uma Selic que tenha menor de 2 dígitos, né, abaixo de 10% ali. Então, no curto prazo, os fundos de papel indexados ao CDI, eles ainda vão continuar tendo sim uma boa renda recorrente, o que a gente chama, aquele carrego acaba sendo positivo. Mas quando a gente estende um pouquinho, a gente olha para o médio e longo prazo, a nossa preferência tem sido para fundos indexados, né, fundos de papel que tem ali o indexador prevalecendo de maneira geral ali o IPCA, aquele juro real. Isso porque, por mais que a gente tenha essa volatilidade, aí a gente teve uma deflação ali nesse mês, né, no comecinho do mês, vamos ver como está vindo, vamos ter dados aí de IPCA 15 também essa semana. Por mais que o IPCA ele tenha uma certa volatilidade no curto prazo, quando a gente estende esse horizonte, a gente acha que o juro real ele acaba te remunerando e te protegendo de uma maneira mais eficiente. Aí os fundos de papel, quando a gente olha para o valor de mercado, né, a gente tem aquela marcação a mercado no final das contas. Então, o juro caindo, ele acaba fazendo com que o preço, o valor patrimonial desses fundos de papel acabe subindo. É uma subida muito grande, vai ser uma alta muito elevada, muito acentuada? Não, não vai ser, temos que lembrar, né, são ativos de renda fixa, não é uma valorização muito expressiva, mas ela sim vai acontecer, inclusive quando a gente pega aí o valor patrimonial dos fundos de papel, a gente percebe que mesmo já com a taxa de juros, futura caindo, a gente já está vendo uma certa apreciação ali nesse valor patrimonial. Então, sim, juros para baixo, o valor patrimonial desses fundos de papel acaba subindo, mas aí vem também essa questão de renda, que é o que tanto chama a atenção dos investidores de fundos imobiliários, né? Então, focando em renda, nós preferimos ali fundos indexados ao IPCA, fundos que estão te retornando, que estão te proporcionando, né, proporcionando ao investidor esse retorno real, e aí esse carrego de CDI acaba sendo algo mais tático, mais estratégico na carteira, visando um curto prazo, né, um horizonte aí menor de tempo. Ô Carol, nessa transição, nesse rotation setorial que você comentou, né, de papel para tijolo, né, tentando capturar um pouco mais esse movimento econômico que você bem comentou, dentre os tijolos, né, quais seriam as preferências aí da EQI de vocês, né? Mais para shopping, mais para galpão, laje? Qual que seria, numa proporção assim, a preferência de vocês nesse setor? E por quê, por gentileza? Perfeito.
com essa alocação setorial, né, como eu falei, a gente está otimista, mas a gente mantém uma certa cautela. Com isso, o que esse otimismo se traduziu nas nossas últimas movimentações? A gente aumentou a nossa exposição a galpões logísticos. A gente estava mantendo essa exposição a galpões ali de uma maneira bem conservadora, a gente tem toda essa questão de e-commerce, varejo, a gente estava querendo entender melhor como que isso iria afetar o segmento como um todo, e nós resolvemos, então, agora aumentar essa exposição. Hoje nossa carteira está com 20% de exposição a galpões logísticos. Esse está sendo aí nosso setor de tijolo preferencial. E qual é o motivo, né? A gente vai entrar aqui um pouco naquilo que a gente gosta de dizer, né? Os fundos de tijolo, eles são pagadores de proventos de maneira mais previsível. Então, olhando essa previsibilidade de receita, olhando se o portfólio é um bom portfólio, um portfólio bem localizado, que tem uma certa demanda estável ou até crescente, que o valor do aluguel está sempre crescendo também, você consegue repassar a inflação naquele valor de aluguel, a gente estamos prezando por bons fundos logísticos que estão em excelentes localizações, então aquelas localizações estratégicas para as companhias, e que estão com vacâncias baixíssimas. Ou seja, eles vão ter a oportunidade de repassar a inflação num reajuste contratual, justamente para que aquele imóvel acaba sendo bastante estratégico para o operador ou para o locatário em si. Então, a gente aumentamos nossa exposição a galpões logísticos, justamente visando capturar esse aumento de receita e essa previsibilidade, principalmente também de receita. Outro setor que nós já estamos carregando há algum tempo na carteira e que tem apresentado excelentes resultados, ali falando de fundos de tijolo, acaba sendo o setor de lajes corporativas. Esse setor, por mais que os resultados estejam vindo bem interessantes ali no valor de mercado, eles ainda têm uma barreira operacional, não diria uma barreira, mas eles ainda têm muito a crescer operacionalmente. Tá? A gente viu os dados aí do segundo trimestre em lajes corporativas. Em São Paulo, a vacância, para quem estava esperando aí uma redução de vacância, né, a vacância veio estabilizada, ou na verdade marginalmente subiu. Né, subiu ali 1,5 ponto percentualmente, então podemos considerar aí que foi uma vacância quase que estabilizada, mas quem estava esperando uma redução da vacância, não veio ainda essa redução da vacância em São Paulo, falando da cidade como um todo, né, tem regiões específicas ali. Então, os fundos de lajes, eles estão sim precificando essa retomada, mesmo que a gente ainda não tenha visto um crescimento operacional nos moldes como a gente gostaria que viesse. Mas, mesmo assim, a gente está fazendo uma diversificação dentro de São Paulo. Então, por mais que a vacância esteja estabilizada na cidade, a gente tem certas regiões que praticamente não tem mais áreas vagas ali. Então, são regiões que têm uma grande demanda, uma forte demanda, e a oferta é baixíssima. Então, são regiões que a gente consegue também capturar essa previsibilidade de receita. Então, a gente fez uma diversificação nessas regiões, e aí também, indo um pouco para o otimismo, né, aquelas regiões que estão com uma vacância elevada, mas que podem, sim, vir a ser uma boa fonte de compra de vacância, né? Então você compra aquela área vaga na expectativa que ela seja ocupada logo. Isso faz com que você consiga comprar um preço mais baixo e depois, quando ela for ocupada, esse valor acabe subindo e você tem um ganho de capital interessante ali. Nós também colocamos um pouco dessa estratégia na carteira nesse momento, aí visando, aí já não é curto prazo mesmo, né? Você já está visando um horizonte maior, já está olhando ali para o final desse ano, começo do ano que vem. Então, seriam esses dois setores, é o que um que traz essa previsibilidade e outro que poderá trazer um retorno maior do que a média, né, nesse sentido. Então, essa alocação ali é o que a gente vem trazendo. E aí tem fundos de shoppings, né, os fundos de shoppings e varejo que a gente tem carregado na carteira também há algum tempo e que estão apresentando bons resultados também, vendas crescentes e tudo mais. Então, é um setor que passou por um momento muito difícil, mas ele se consolidou, né, voltou ao que a gente esperava que ele sempre fosse mais rapidamente do que o setor de lajes, por exemplo. Perfeito, Carol, agradeço muito sua participação, ótima análise e muito importante ficar de olho aí nesses pontos que você muito bem comentou. A gente agradece sua participação, espero vê-la numa próxima em breve. Boa semana para você.
Muito obrigada.